fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas perante o sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor tem transpassado o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar de sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças eu te dou por estar na tua presença, no meio dos teus filhos. Fica conosco, nos dá, ó Deus, um culto abençoado. Aceita a oferta, meu Pai, que nós oferecemos ao Senhor nessa noite. Aceita, meu Deus querido, que diante dos teus olhos possamos oferecer a Ti um perfeito louvor. Que o Senhor Deus possa, meu Pai, iluminar teu povo, nos alimentando com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento, em nome do Senhor Jesus. Eu falei que hoje nós íamos falar um pouquinho sobre o aborto, né? Ou o crime de sangue e as suas consequências. Vou falar desse aqui primeiro, porque quando fala de crime de sangue, vai falar no geral. Eu tirei um texto, eu gosto muito desse texto. Eu acho que um dos textos mais profundos em relação à revelação de Deus para conosco, a forma com que Deus vê, a forma com que o mundo espiritual funciona. A credibilidade da palavra de Deus, ela é interessante, porque normalmente a gente costuma falar bem de quem amamos e maldizer que nós aborrecemos. Mas a Bíblia, ela mostra quanto Deus ama seus filhos, o quanto eles querem bem. E Deus mostra que Ele não tolera o erro, a maldade do coração. E a Bíblia, você vai ver, o mesmo Deus, as mesmas Escrituras, que fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, vai mostrar todos esses erros que Davi cometeu. O texto em si, ele acontece no período onde Davi tem paz, é um tempo de paz para Davi. Davi já havia estabelecido seu reino, Davi já estava reinando, Davi tinha o seu exército, tinha os seus homens, ele era o comando dele. E vai acontecer uma guerra. E o engraçado é que nesse tempo de guerra, onde a Bíblia diz que os reis saíam para a batalha, que o rei ele ia à frente, é o líder. Davi decide que nesse dia ele não vai. E ele, por não ir, ele descansa, fica em casa, enquanto o exército está na batalha. Ele vai para a varanda na sua casa, ficava no alto, o castelo do rei ficava no alto. Dali ele tinha toda a visão de toda a cidade. A Bíblia diz que nesse momento, era de tarde, ele ia ver uma mulher se banhando. E essa mulher chama-se Betseba. Irmãos, um dos pecados que Davi tinha é promiscuidade. Davi era um rei segundo o coração de Deus, um homem que tocava harpa, um homem que adorava o Senhor com toda a sinceridade dele. Mas a Bíblia nunca escondeu, não esconde qual é o pecado de Davi. Davi era um homem promíscuo.
Na época dessa passagem, Davi já tinha 10 mulheres. Ele estava com 10 concubinas. E nada saciava o homem, ao ponto dele desejar uma mulher casada. Davi desce e ele procura saber quem é aquela mulher. A Bíblia diz que quando o servo que traz resposta para Davi vai dizer: ela é Betseba, mulher de Urias, ou seja, o meu rei, ela é casada, da qual Davi não se importa. Ele vai mandar chamá-la. A Bíblia diz que ele vai ter relação sexual com ela, ela vai engravidar, e essa gravidez ele não queria assumir. Boa parte dos abortos, eles acontecem com pessoas que não planejaram aquele relacionamento. Vem em boa parte da primícia do jovem ou da jovem, mas é o homem, porque a semente é a primeira semente do homem. É quando o jovem, eles vão fornicar, não estão preparados emocionalmente, não estão preparados fisicamente, nem financeiramente para ter um filho, tiveram relação sexual fora do casamento, e nessa relação sexual engravidou a menina, não tem como assumir, não quer assumir, não, eles entendem o seguinte: aquilo foi um acidente, não era para ter acontecido, mas se tiver relação, filho o quê? Tiveram relação, não se prepararam, né? Um acidente, ela ficou grávida, como aconteceu com Betseba. Betseba chega para Davi e falou: olha, eu estou grávida. Davi fez os cálculos e falou: como é que eu vou falar que esse filho, ela corria o risco de morte, porque todo mundo sabia que ele era soldado de Israel, e ele estava na batalha. Soldado, quando ia para a batalha, eles ficavam anos na guerra, 6 meses, 1 ano. As pessoas naturalmente iam chegar e fazer um cálculo: peraí, 3 meses? Ela está grávida? Cadê o marido dessa mulher? Está na guerra, é adúltera, apedrejada ela ia ser apedrejada. A Bíblia não fala esses detalhes, mas a gente entende que é dessa forma. Ela chega para Davi e falou: ó, se eu for apedrejada, eu vou falar de teu filho, porque a Bíblia não manda apedrejar sua mulher, manda apedrejar quem foi o que pegou ela. Os dois deveriam ser apedrejados, o adúltero e a adúltera. Ela ia falar: eu, o filho do rei. E aí começa o problema, porque Davi nesse momento ele se vê em aperto, porque ele era o rei. E aí ele teve uma ideia surpreendente, uma ideia mágica. Eu vou chamar o Urias aqui, vou trazer ele da guerra, vou dar a ele um tempo para ele ficar com a mulher dele, ele vai vir de guerra, e ele vai vir nessa batalha, ele vai querer se deitar com ela. Ninguém vai fazer o cálculo, porque 1 mês, 2 meses de diferença, a criança nasceu com 7, 6,5, 8,5, não vai fazer o cálculo. Irmão, pensa como que Deus ele arma selada para os seus filhos. Sem entender isso, você vai andar direito com Deus. Deus arma selada para os filhos. O cara veio da batalha. Davi chamou ele, deu um banquete, conversou com ele, botou ele e dispensou ele embora. Daqui a pouquinho, Davi achou que o cara estava em casa namorando com a mulher. E alguém falou assim: ó, o Urias, ele está lá na calçada, na escada do palácio. E alguém vai chamar o Urias: ah, o que houve? O que aconteceu? Você não foi para casa? A Bíblia diz que Davi deu bebida para ele, embriagou o cara. Olha a resposta dele: eu não posso, meu Senhor, eu não posso me dar o luxo de me deitar com a minha esposa numa cama quente, num lugar confortável, sabendo que o exército do Senhor está no campo de batalha. E aonde estava Davi nesse momento? Na cama da impiedade, no pecado, enquanto o exército do Senhor estava batalhando. Tem aquele irmão que falta culto, que ele fala assim: não, eu estou descansado. O Senhor entende que eu estou cansado. Enquanto ele está descansando, o exército do Senhor está no culto, está batalhando aqui na igreja, está louvando, está bendizendo o Senhor, está evangelizando, está pregando a palavra, está expulsando o demônio. E ele aonde? Em casa descansando.
Enquanto olha o Urias, que não era líder, que não era rei, era só um soldado, ele vai dizer: eu não posso me deitar e descansar, sabendo que o exército do Senhor está morando em tendas, está no relento. Coração devotoso. Como que eu vou faltar ao culto? Como que eu vou deixar de estar lá com a igreja? A igreja está louvando o Senhor, a igreja está aberta. A casa do Senhor se abriu para poder fazer o culto ao Senhor, para adorar o nosso Deus. E eu vou ficar em casa. Eu vou dar desculpa para o pastor, que eu estou doente. Tem irmão que chama a doença para ele. Vem, doença. Porque não posso falar mentira para o pastor. Pô, não veio uma gripe agora, não veio uma dor de cabeça, para me dizer que eu estou com dor de cabeça. Mas na segunda-feira, essa dor de cabeça vier, ele toma uma de pirona, duas de pirona, por causa de R$50 vai agradar mamão. Por isso, não vai se deitar. Davi tentou tudo, então a Bíblia diz que não há outra solução, você fazer o quê? Preciso matar esse cara. Olha o planejamento dele. Eu vou fazer o seguinte: vou mandar uma carta para o exército, o comandante do exército, Joabe, e vou pedir para o Joabe colocar Urias na frente da batalha. Davi sabia o que estavam fazendo. Ele sabia que Urias não tinha capacidade de ficar na frente do pelotão, porque na frente do pelotão fica gente experiente. Ele não tinha essa experiência bélica para ficar lá. Ele não era soldado para estar na frente da batalha, ou seja, ele era um alvo fácil para os inimigos. Sabe, é você armar uma cilada para alguém cair, é você colocar um laço para a pessoa cair. A Bíblia diz que Davi, engraçado que Davi entrega, como não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular, não tinha telefone de linha, era uma carta. Davi escreve a carta, dizendo a sentença do próprio Urias, sela ela com o selo, fecha a carta, coloca o selo real, entrega na mão do cara. Ele era tão fiel, irmão, que ele não teve a curiosidade de abrir a carta, porque se ele abrisse a carta, ele ia descobrir que na carta estava a sentença de morte dele. Ele pega a carta fechada, se sente honrado, porque está a serviço do rei. Mal sabia ele que o amigo dele, o rei, que ele estava tanto protegendo, era inimigo dele, tinha dormido com a mulher dele. E a Bíblia diz que ele vai, leva a carta. Os soldados, o Joabe, que é o general, olha, não discute, a ordem do rei não se discute. Olha lá, beleza? Ó, vamos fazer a ordem aqui, Urias, a partir de agora você vai ficar na frente do batalhão. Passado o tempo, Urias morre. Aí outra pessoa traz a mensagem para Davi, dizendo assim: olha, nós estamos avançando, o inimigo nos venceu nessa batalha aqui, nós estamos na guerra, mas ainda perdemos alguns homens e Urias foi morto. Davi só ouviu Urias foi morto, pede para Joabe não desanimar, continua a batalha, pronto, conquistei. Acabei o problema, está solucionado. Chama Betseba e consola ela, porque agora ela é livre, ela não tem mais marido. O tempo se passou, irmão, 9 meses, a criança nasceu, parece que está tudo tranquilo. De repente entra um profeta, que a missão do profeta é essa. Deixa eu falar uma coisa com você: toma cuidado com o profeta, só profetiza o bem. Toma cuidado com o profeta que aponta para você, só profetiza a prosperidade. Porque a Bíblia diz que a igreja onde não há profecia, o povo se corrompe. Uma das maiores funções do profeta é te colocar você na direção do rumo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está tão bem assim que Deus está te mandando profecia de bênção? Pensa que você não precisa de Deus, não precisa profetizar não, pode aparecer na sua porta, de surpresa que você recebe. O que Deus precisa te divertir é dar do pecado, do caminho errado, do laço de perigo. Deus não precisa te falar que vai te abençoar. Precisa? Se amanhã você chegar de repente e encontrar uma bênção na sua porta, você vai falar com Deus: poxa, o Senhor não avisou que eu ia receber essa bênção. Estou chateado com o Senhor. Ó, na próxima vez você faz isso, irmão. A gente fica triste, Deus não nos advertir acerca do perigo, do laço, do acidente, do trauma, da morte, essas coisas que Deus nos prepara. Então, todas as vezes na Bíblia que o profeta vinha, ele vinha para colocar o quê? O povo na direção correta. A Bíblia diz que a profecia ela vem para 3 coisas: exortar, corrigir e consolar. Pode ser que você esteja passando por uma luta muito difícil, Deus vem e te consola.
E o consolo não é palavra boa no sentido de promessa. É só Deus dizer para você: suporta mais um pouco, eu estou contigo, está vencendo. É o consolo. E eu fico observando que tem carro, que tem chave. Olha o que Paulo vai dizer: se nós buscamos ao Senhor somente para essa vida, nós somos mais miseráveis que todos os homens. Ou seja, nós não temos que nos preocupar com esta vida, nós temos que nos preocupar com a vida que há de vir. Essa Bíblia diz que Davi achou que o plano deu certo, está tudo tranquilo, está tudo conforme o combinado. De repente entra Natan, aonde o rei estava sentado na cadeira julgando o caso das pessoas, porque o rei ele era um juiz também. Então vinha alguém, contava a situação, ele dava a sentença, ele dava o parecer. Entra Natan, profeta do Senhor, um profeta que Deus colocou na vida de Davi, para sempre estar colocando Davi o quê? No prumo. Tem aquela pessoa que Deus levanta para te cobrar? É Deus. Tem aquela pessoa que Deus levanta para te colocar no eixo? Que muitas das vezes a gente não gosta, a gente gosta de gente que fala bem, a gente não gosta de gente que fala para nós o que nós precisamos ouvir. A gente bate palma para as pessoas que falam que você louvou bem, que você pregou muito bem. Mas quando fala assim, ó, senti hoje a unção, não, né? Tem que buscar mais, tem que cobrar mais, a gente não gosta. Mas são essas pessoas que Deus colocou para poder nos guiar em caminhos quando nós precisamos nos perdermos. Verdade. Porque quando houve uma festa em Caná, na Galileia, todo mundo estava preocupado com a festa, com a música, com o enfeite. Porque no casamento todo mundo repara o quê? A festa, a noiva, o vestido. Mas se não tiver comida, acabou a festa, acabou a noiva, acabou tudo. E todo mundo está na festa, mas a Bíblia diz que só uma pessoa reparou que o vinho estava acabando. Maria, a irmã Maria. E ela vai aonde? Ela vai em Jesus e diz assim, ó, eles estão sem vinho. Imagina você fazer uma festa, o seu refrigerante está acabando, ninguém sabe que está acabando. Mas a irmã Maria é a pessoa que chega para você falando assim, ei, toma cuidado, o seu vinho está acabando. Antes que ele acabe, ela te coloca no prumo. Antes que ela acabe, ela te coloca o quê? No trabalho de direção. A Bíblia diz então que Davi chega, está ali julgando o povo, Natan chega. Eu acho muito interessante a forma com que Natan conta a história para Davi. Natan já sabe de tudo. Pastor, ele sabe. Por quê? Porque Deus contou para ele. O Espírito de Deus revelou tudo o que aconteceu. E aí vai contar a história como uma alegoria, dizendo assim, porque tem uma situação para ser julgada. Teve um camarada aí, que é rico, e ele tinha vários animais, vários cabritos, várias cabritas, tinha muito gado. E veio um viajante para se alimentar. Você acredita, ó rei, ele resolveu matar a cabritinha de um pobre? Que o rico, vez de pegar das suas próprias cabritas, matou a cabrita de um homem que só tinha uma. A única que ele tinha que dormir com ele no regaço dele. A história em si parece uma história assim, sem pé nem cabeça. Mas o viajante é quem, igreja? Satanás. É o diabo. Porque no livro de Jó ele vai dizer, o Senhor perguntar, Satanás, de onde vieste? Ele vai dizer, de passear e de rodear por ela. Ele fica rodeando e passeando na terra, encontrando alguma coisa que ele pode te acusar. Então, a certo tempo ele vinha buscar em Davi o pecado. Qual o pecado? As amantes de Davi. Todas as vezes que Davi se deitava com as suas concubinas, ele estava em pecado. Pastor, mas a Bíblia não diz que ele estava em pecado. Claro que estava. A gente tem que entender que Deus trata a gente com longanimidade. A tolerância de Deus em relação aos nossos pecados não é aprovação. Não é porque Deus não está me cobrando agora o meu erro, é que Ele está aprovando. É que existe um tempo para se tratar pecado. Mas Ele vai cobrar. Ele vai te tratar. Já era o tempo de tratar. E o tempo chegou porque Davi extrapolou a medida de pecado. Ao ponto de que ele não só se contentar com as suas concubinas, ele resolveu pegar a mulher casada. Aí o Davi, o Natan, ele fala assim, ele pegou, matou a do homem que era pobre, só tinha uma. Davi levanta, irmão, com um senso de justiça.
saca a espada e fala assim: digno de morte esse homem. Eu condeno ele a pagar 4 vezes mais pela vida roubada. Eu fico imaginando um profeta Natan diz assim: parabéns ao rei, só que esse homem é você. Aí muda, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Porque quando o rigor é com os outros, a sorte, Senhor, cobra dele, mas quando é com a gente, misericórdia. É verdade. Foi isso que Davi fez. Quando Natan revela para ele que o homem rico era ele, que ele havia tirado do regaço do homem pobre para alimentar o viajante, que é Satanás, Davi pede misericórdia. Confesse o seu pecado. Eu confesso, eu sou pecador. O profeta imediatamente diz assim: o Senhor já te perdoou. Porque essa era a qualidade de Davi. Por isso a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecava, é porque rapidamente arrependido ele confessava os seus erros. Davi não ficava escondendo o pecado dele. Quando ele era repreendido pelo Senhor, ele confessava na hora. E na hora ele vai dizer: eu pequei, eu sou esse cara mesmo. O Senhor já te perdoou. Você não vai morrer. O pecado que nós cometemos em Cristo Jesus não nos tira a salvação. Você consegue repetir isso? O pecado que eu cometo em Cristo Jesus não me tira a salvação. Mas pode tirar na sua vida a vida com abundância. Você pode não ter vida com abundância por causa do pecado. Que a igreja ensinou que pecou, perdeu a salvação. Mas você te dava, está salvo. Então hoje você está salvo, amanhã você está no inferno. Então eu ficava assim: hoje eu estou salvo, amanhã eu estou no inferno. Hoje eu estou salvo. Aí a pessoa chegou ao ponto e falou assim: eu não vou conseguir parar de pegar mesmo. Eu vou para a igreja para o mundão mesmo, para estar quebrado. É porque não nos explicaram isso. Salvação nunca foi por comportamento. Salvação é o dom gratuito de Deus, é a obra do Espírito, é a obra de Jesus Cristo. Quem salva é Cristo, não são só suas obras. Não é o bom comportamento, não é porque eu parei de fumar que eu não vou para o inferno. É porque eu aceitei a Cristo. Então você vai ter pessoas, por exemplo, que nunca fumaram e vão para o inferno. E gente que fumou e ainda fuma, que não vão para o inferno. Pastor, como que pode? Porque muitas vezes aquele que fuma ou já fumou tem Cristo, aceitou Jesus. E aquele que nunca fumou, nega a Cristo, nunca confessou ele, e não vai ser salvo. Paulo vai dizer isso nas suas cartas, que aquilo que nós temos por lei, a Bíblia diz assim: os ímpios, Paulo fala, naturalmente fazem como se fosse lei. Irmão, é triste, mas eu sei que tem crente mentiroso. É triste, mas eu sei que tem crente que não paga, é mau caráter. É triste, mas eu sei que tem crente que é fofoqueiro. Agora, é triste saber que muitas vezes o ímpio lá fora é honesto. Quando eu falo ímpio, porque não tem a Cristo, não é crente. Ele não crê em Jesus Cristo, não confessou a Cristo como Senhor. Ele tem vergonha de Cristo, mas ele não mente, porque para ele a mentira é errada, é um princípio. Tem ímpio lá fora que não trai a mulher dele, porque para ele é um princípio, um só casamento, uma só mulher. E tem crente que pega, bota para quebrar. Isso muitas vezes confunde a gente. Tem ímpio lá fora que não mente, mas tem crente que chega aos meus dedos, de tanto que mente. Pastor, como multiplicar isso aí? Simples. Não confunda a salvação com boas obras, nem com comportamento. O que vai te tirar do inferno, nunca fale para o céu, te livrar do inferno, é Cristo. Por você ter a Cristo, para lá você não vai. Mas a Bíblia diz assim: toma cuidado, porque a todos que têm por filho, o Pai corrige, açoita e disciplina todo aquele que é filho. Você tem a Cristo, você é filho de Deus. Deus vai te disciplinar, Ele vai te corrigir, porque Ele é Pai. E às vezes você vai se confundir, você vai falar assim: poxa, sei não, Deus está contra mim, porque eu não posso dar uma escorregada, porque o bambu já geme, já toma até lascar. O ímpio lá fora bota para quebrar, não acontece nada. É porque ele não é filho, meu Deus. Ele é ímpio, ele não tem pai. E você tem um pai. E agora o pai de Davi chegou para repreender ele.
que você cometeu, você não vai morrer. Mas o Senhor manda dizer para você que aquilo que você fez em oculto, diga comigo, aquilo que ele fez em oculto, Aquilo que ele fez em oculto, o Senhor vai colocar uma plataforma, vai colocar um outdoor e vai mostrar para todo mundo o pecado dele, a vergonha dele. Pega o código. Tudo que nós fazemos em oculto no mundo espiritual é exposto publicamente. Diga comigo, tudo que eu faço tudo que eu faço no espiritual, no espiritual, em oculto, Deus coloca publicamente. Você vai encontrar Mateus diz para mim assim: quando você for orar, não ora publicamente, entra dentro do teu quarto, fecha a porta atrás de si, ora em secreto a teu Pai, que te ouve em secreto, mas quando te recompensa publicamente. Deus. Ah, pastor, que bom, hein? Então quer dizer que os meus choros, as minhas dávidas, o meu jejum que eu fiz em oculto vai aparecer publicamente? Vai. Mas todo erro, todo pecado que você escondeu também vai ser exposto. Porque olha o que Jesus disse: tudo aquilo que o homem fizer em oculto será falado no telhado. E é isso que deveria nos orientar. Uma vez eu conversando com um rapaz, e eu falei assim: sabe por que eu não tenho? Ele estava traindo a esposa dele. Ele ia trabalhar de noite no posto de gasolina, casado, crente, tá? Assembleia. E ele, de noite, trabalhava de frentista lá e tinha uma peguete, um casinho lá. E a gente já sabia, porque só a pessoa que está errando que acha que tem um culto. Mas além do diabo botar no Facebook, Deus também coloca no Instagram. E ele estava tranquilo, achando que estava tudo oculto. Não, olha que inocência. Ou inocência ou realmente burrice. Ele casado, crente, pregando para as pessoas, todo mundo para o inferno no trabalho, que é dentro da loja comprar camisinha. Os caras olhavam assim, cara comprou camisinha, o cara casado, e acompanhava a piriguete lá no cantinho do canto. Um dia eu fui conversar com ele, porque ele tinha orado a Deus, pediu uma pessoa para orientar ele biblicamente, e Deus me levantou para isso, para ensiná-lo. E eu contei para ele, que eu já sabia disso, ele ficou com vergonha. E eu falei para ele assim: será que você tem coragem? Ele ficou assim meio sem graça. Eu falei: você sabe por que eu tenho medo do pecado? Porque eu sei que Deus expõe ele. A gente que acha que vai ser escondido, mas Deus vai expor ele. E foi isso que Deus falou que ia fazer em Davi. Deus falou assim: você fez em oculto para ninguém saber, mas eu vou trazer à tona. Quando a Bíblia diz que todas as vezes que Israel pecou, Deus falou assim: eu vou levantar a tua saia. Esse termo na Bíblia, levantar a tua saia, levantar a tua vergonha, é isso, eu vou colocar no telão, para todo mundo saber quem você é. Porque Deus não gosta de nada errado. E a Bíblia diz que o julgamento de Deus começa, o julgamento, a disciplina do Senhor, começa pela casa de Deus. Você já percebeu como o seu filho briga na rua? O outro menino? Você pode bater no filho da vizinha? Pode, igreja? Não. Você faz o quê? Põe o seu lá dentro e corrige ele, porque o da vizinha é ela que corrija. Deus faz a mesma coisa. Quando os seus filhos começam a errar, Ele põe os dele para dentro de casa e senta a lenha, corrige os filhos. E se isso não mudar o nosso coração, agora que Deus falou bem assim: suscitarei o mal na tua própria casa. Qual foi a sentença que você deu, Davi? 4 vezes mais, pois eu vou trazer a espada, o tormento na sua casa, 4 vezes. Por causa do pecado de Davi, de sangue, de ter matado Urias com a espada dos inimigos, a Bíblia diz que o filho dele, que estava no ventre de Betseba, ia adoecer e morrer. Primeira morte. E aí que começo a dizer para você: toda vez que há derramamento de sangue, um espírito de morte rodeia aquela família. Em Deuteronômios, quando Moisés está fazendo a lei, Deus vai mandar Moisés dizer assim: olha, quando vocês construírem uma casa nova, peça para que o povo coloque parapeito na casa, na varanda, na sacada. Você já viu o apartamento? Todos eles têm aquela sacadazinha. Você já viu alguma casa que alguém faz deixa sem sacada? Por quê? Tem medo da criança estar lá em cima, alguém escorregar e cair. E aquilo é bíblico, está escrito lá.
Olha o Senhor falando assim: quando eles construírem uma casa, peça para que o povo coloque parapeito, para que não haja crime de sangue, para que ninguém morra e aquela casa derrame sangue, porque esse derramamento de sangue traz uma maldição chamada espírito de morte, que rodeia a família. Quando Davi derrama sangue de Urias, mesmo não sendo Davi a arma, mas Davi usou a estratégia, o poder que ele tinha, a inteligência, tudo que Deus deu a ele, ele usou a favor dele para matar Urias. Davi havia matado várias pessoas, centenas de pessoas, e nunca Deus chamou o homem assassino dele de criminoso. Mas quando Davi matou Urias, o Senhor falou assim: você é homicida, e esse sangue que está nas suas mãos eu vou cobrar. Qual é a forma de Deus cobrar? Visitando a casa. Quando você olhar na Bíblia o termo casa, pode ser isso aqui, construção ou alvenaria, como pode ser seu corpo ou o corpo dos seus filhos. Tudo isso é sinônimo de casa. Você vai dizer, eu vou ouvir Jesus falando assim, ó: quando um espírito sai do corpo, ele anda por lugares áridos, procurando abrigo. Se ele voltar e encontrar a casa adornada e varrida, ele vem e traz consigo mais 7. Por quê? O espírito não é bobo. Ele estava sozinho morando naquele corpo. Aí ele percebe que sozinho ele foi vencido, porque aquela alma aceitou Jesus. Por isso a casa está adornada e varrida. Porque quando ele saiu, ele deixou ela suja e contaminada. O Espírito Santo vem e arruma o corpo da pessoa. Todo crente tem o corpo, tem o espírito arrumado, o corpo está limpo para o Senhor. Aí, quando fala que ele vai voltar para aquela casa, não é que ele volta para a pessoa, pode voltar no filho. Lá na minha rua, por exemplo, tem uma senhora que, pelo menos uns 25 anos eu a conheço, ela é uma pessoa alcoólatra. Alcoólatra mesmo, assim, de se acabar na bebida, chegar a ser, andar caído no chão. Ela já está assim, bem velhinha, bem acabada. E agora o demônio que estava nela entrou na filha, que era crente. E agora a filha passa toda arrumadinha e vai lá para o bar. E antes não frequentava o bar, frequentava a igreja, ela era o ministro da casa do Senhor. É isso que o Bíblia está dizendo. Se o demônio que estava naquela casa destruiu aquela vida, quando ele está percebendo que a pessoa está morrendo, ele fala: eu preciso mudar de casa, de corpo. Então ele sai e vai morar em outro corpo. Qual corpo ele atingiu? A da filha e do filho, e vai embora. E aí a Bíblia diz que ele traz consigo mais 7 piores. Porque para ser mais difícil a pessoa se converter, para ser mais difícil a pessoa voltar para Jesus, porque eles são punidos, são disciplinados no inferno quando eles perdem o corpo. A missão deles é destruir, acabar. Como é que o diabo destrói? Mata e rouba a sua identidade, a sua casa, fazendo com que os espíritos morem dentro da pessoa. Aí a pessoa vai começar a fazer o quê? Ter vontade de adulterar, ter vontade de fumar. Quem fuma, quem cheira, quem usa droga, quem se prostitui, é espírito, é demônio. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano é mais semelhante ao Criador. Não há mais ofensa e mais blasfêmia dos demônios, fazendo com que o servo do Senhor, que antes louvava a Deus, agora está se prostituindo. É isso que Deus disse através de Natan, quando disse assim: porque você fez com que os meus inimigos blasfemem na minha cara, eu vou trazer o mal contra ti. Quem são esses inimigos? Os amalequitas? Os filisteus? Não, os demônios, os espíritos, que usam a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, para poder insultar Deus, fazendo com que as pessoas façam coisas que ela não tem controle. Então Davi derrama sangue, Urias, inocente. O menino que nasce de Betseba adoece e morre. Olha a consequência do crime de sangue.
o filho dele começa a sentir desejo carnal incontrolável pela irmã, incesto. O irmão planeja, ele está morrendo, apaixonado pela irmã. E como ele não pode ter relação com ela, porque a irmã, ele a estrupa, molesta ela. E agora ele tinha que fazer o quê? Tinha que casar com ela, né? Pelo menos para honrar ela. Ele vai dizer, da mesma forma que eu amava, agora eu tenho nojo. Porque toda pessoa apaixonada, a paixão faz o quê? Se transforma em desgosto. A paixão, ela é vaciladora e carnal. O amor não, o amor é compassivo, o amor é perdoador, é paciente, o amor espera, tudo suporta. E a paixão? A paixão faz alguém matar. A paixão faz alguém pegar a faca e matar o parceiro. Fizeram um estudo aí para poder falar mal das armas que o presidente tinha liberado. E sabia que a maior índice de acidente entre homossexuais e de parceiros? Um parceiro homossexual, quando ele descobre que foi traído, ele mata o outro, ele esfaqueia o outro. Eu já dei socorro com uma pessoa que era homossexual, tomou uma facada nas costas. Quem te deu uma facada nas costas? Meu parceiro. O próprio parceiro homossexual dá uma facada no outro. O ciúme, desconfiança. A mulher muitas vezes se envolve com outra mulher porque não teve um relacionamento direito, às vezes se envolve na expectativa de encontrar nessa mulher um amparo, às vezes a outra espanta ela. Davi então agora vai colher essa herança de maldição da sua família. Não acabou não, porque são 4 flagelos. O Senhor ele falou 4 vezes mais vai pagar pela mulher, pela cabrita que ele tomou. O filho morre, estava no marido de Betseba, dele, fruto de adultério. Depois o outro irmão vai molestar o irmão incesto. O outro irmão vai descobrir, vai matar o irmão. E o último deles vai tomar o poder, vai destituir Davi do reinado, vai se rebelar contra o reino de Davi, vai expulsar ele do próprio palácio. E o conselho de um conselheiro, inspirado por Satanás, na verdade, foi uma ordenação divina. Deus inspirou aquele camarada para fazer aquilo para desonrar Davi. Fala assim: olha, mostra logo o que você vê para ficar. Coloca uma tenda em cima do terraço e entra nas 10 mulheres do teu pai. E Absalão, filho de Davi, ele vai desonrar o pai, tendo relação com as 10 concubinas de Davi. É Deus mandando um recado. Você não pegou a mulher de alguém? Agora alguém vai pegar a sua. E depois esse Absalão morre na guerra. O que é isso, pastor? Crime de sangue. Isso pode acontecer com aborto. Uma mulher pode ter uma criança e resolver matá-la. Não tem outra palavra. Eu poderia dizer que qualquer outra coisa, mas o que é o aborto? Homicídio. Uma criança que foi morta de ventre. Por qualquer que seja o motivo, não há justificativa. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Se a gente sabe, soube, acontece na família, porque às vezes está acontecendo com você, é só a colheita. Você está colhendo um crime de sangue. Alguém da sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, bisavô, tataravó, cometeu um crime de sangue. Mas qual é a consequência disso? Vingador de sangue na família. Gente morrendo com a mesma doença. Todo mundo da família morre de câncer. Todo mundo da família morre com uma morte súbita. Primogênitos são mortos. Da minha mãe, por exemplo, ela teve, a primogênita morreu, meu tio primogênita morreu. Isso pode acontecer instantaneamente, no meio da vida, no final da vida. Sabe aquela pessoa que estava gozando de saúde, de repente acontece e morre uma morte de acidente que ninguém explica? Ah, eu estou bem, todo mundo ficou bem e ele morreu. Alguém da família está morrendo, o que pode ser? O vingador de sangue. É ele cobrando a morte do sangue derramado. Pastor,
Eu só quero saber o seguinte: eu identifiquei que na minha família que houve um aborto. Eu fiz um aborto, não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus. Eu me arrependo desse pecado. Eu soube que alguém fez. Porque assim, irmãos, não basta ter feito, pode ter participado, pode ter só ouvido e não falou nada. Porque quando você ouvir, você tem que imediatamente se opor, se posicionar. O cristão ele tem que aprender que existe pecado de omissão e coação. Você pode ter cometido pecado, como você pode também ter concordado com ele. A Bíblia sempre vai mandar você se posicionar. Está no meio de uma conversinha, falando uma abobrinha, você se posiciona. Isso é errado, eu não permito isso. Isso não é bíblico, o princípio de Deus não é esse. Não precisa ofender ninguém, não precisa maltratar, não precisa apontar ninguém, mas você pode dizer abertamente: o Senhor não quer isso para a sua vida. Isso não é um princípio, isso não quebra de princípio. Isso posicionou. Um dia um rapaz foi conversar comigo e ele desabafou uns crimes dele. Aí é limpo. Falou da vida porca que ele era. E eu falei para ele: isso vai trazer consequências na sua vida. Você tem que parar com isso. Você tem que buscar andar com pessoas que te mostram uma posição diferente disso aí. Nós homens, eu falei, nós temos que ter referência de homens que são homens de direito, homens viris, homens que honram as suas coisas. Porque quando está no mundo, lá no mundo, a mentalidade do homem do mundo é o quê? O homem só é homem quando ele pega toda mulher. Quanto mais mulher você pega lá fora, você é mais homem. Mas essa mentalidade não cabe aqui dentro. Aqui dentro, homem de Deus e homem de verdade é aquele que tem uma só mulher. Só. Essa é a referência que nós temos que ter, homens. Nós homens temos que ter essa referência. E eu falei para esse rapaz: você está olhando para a pessoa errada, está andando com gente errada. Você tem que começar a buscar modelos diferentes, falei para ele. Anda com quem tem esses princípios.